Fala, meus amigos, sejam bem-vindos em mais um Jaboticast. E hoje, nesse episódio, nós vamos conversar com uma pessoa que é especialista em medicina chinesa, acupunturista e especialista em obstetrícia e fertilidade, que eu descobri isso ontem e achei muito curioso. Senhoras e senhores, com vocês, Camila Simieli. Oi, bom dia a todos. Eu sou a Camila, eu sou fisioterapeuta. Minha formação inicial é fisioterapeuta, né? E aí depois eu fiz a pós em acupuntura e fui me especializando até chegar na especialização de obstetrícia e fertilidade. E exatamente isso que eu achei. Ontem eu estava conversando com a minha esposa. Eu sou paciente da Camila, assim como minha esposa também é paciente da Camila. E ontem eu estava olhando o seu Instagram para enriquecer essa conversa. Aí eu vi suas especialidades e quando eu procurei você, eu nem olhei que você era da especialidade de fertilidade e tudo mais, porque não era isso que eu precisava. Uhum. Só que ao longo do tempo, eu fui convencendo a minha esposa, até vou falar isso depois, que estou ainda na fase de, eu como eu posso dizer, estou aprendendo com a medicina chinesa e praticando a medicina chinesa, né, que a gente vai falar disso, mas quando eu olhei a tua especialidade, eu falei, cara, eu convenci minha esposa aí, né, com você, e depois ela engravidou. E quando ela engravidou, eu falei, pô, nós dois estávamos fazendo acupuntura e... Coincidência, né? Será que foi coincidência ou não? Eu acho que não, até por causa dos resultados que eu quero depois, não vou começar a falar agora, mas eu achei isso, foi uma coisa que eu falei, cara, eu vou falar isso amanhã, vai ser a primeira coisa que eu vou falar amanhã no podcast, porque foi legal, foi interessante. Eu acho que quando você começou, eu estava iniciando na parte de fertilidade. Eu acho que eu ainda não tinha terminado meus cursos de fertilidade. Eu estava indo para esse caminho. Então, eu acho que eu ainda não estava com esse título da especialidade da fertilidade e da obstetrícia. Tá, entendi. Já faz um tempo, né? Mas, para começar essa conversa e para quem está nos ouvindo aí entender o que a gente vai conversar aqui, até a proposta, né? Eu queria que você, assim, apresentasse, falasse um pouco do que é acupuntura, né? Eu sei que está ligado à medicina chinesa e tem toda uma relação e apresentasse o seu trabalho, por que você escolheu essa especialidade, né? essa área de trabalho. A gente teve essa fisioterapeuta semana passada aqui com a gente, outra especialidade também, outro trabalho diferente, né? Embora ali eu acredito que as coisas estão caminhando tudo para a mesma direção, só que, enfim, eu quero deixar para falar isso quando eu for dar meu relato de medicina chinesa aqui, né? Conforme a Camila. Mas, Camila, vamos lá, o que é a acupuntura e como que funciona a medicina chinesa? O pessoal acha que é agulha, que vai furar, que vai doer, que, enfim, que é um negócio mais cruel, mas na verdade não é, né? Não, eu acho que a acupuntura tem muitos mitos em cima, né? Então, a acupuntura ela é uma linha da medicina chinesa que ela tem como base os princípios da medicina chinesa, que vão estar praticamente de acordo com o taoísmo, né? Muitas pessoas acabam, às vezes, relacionando a acupuntura com religião, com uma crença, que eu só vou fazer acupuntura se eu acreditar, senão não vai funcionar. E aí a gente começa a entrar nas polêmicas da acupuntura, né? Então, muita gente com isso, às vezes, viu a acupuntura como uma coisa meio mística. Hoje em dia está mudando um pouco disso. A gente já tem muitos estudos científicos que têm um embasamento porque a acupuntura funciona. Então, com isso, a comunidade médica está sendo um pouco mais receptiva aos tratamentos de acupuntura, vendo os resultados, né? Então, a base da acupuntura vai ser procurar atingir o equilíbrio a partir de estímulos que a gente vai fazer no corpo, em pontos específicos, que são os pontos de acupuntura, que cada ponto vai pertencer a um canal de energia. Mais ou menos assim. Imagina o seu sistema elétrico da sua casa. Tem vários fios, várias conexões e os interruptores. Um interruptor acende uma lâmpada aqui, o outro acende a outra lâmpada, uma tomada. É mais ou menos assim que funciona a acupuntura. Uma explicação bem simples, tá? Então, vai ter esses canais, que seria como se fosse a fiação elétrica, e é onde corre a nossa energia, essa energia do corpo, né? É o termo mais próximo que a gente pode traduzir, porque o termo em chinês é o de qi,
que a gente fala, né? Só que não tem uma tradução certa. Chinês é um idioma complicado para traduzir. Então, a tradução mais próxima que eles trouxeram foi essa energia vital, foi mais ou menos isso. Não é, mas se você for pegar o pé da letra do chinês, né, não é bem isso. Mas vamos usar esse termo que eu acho que é o mais fácil de explicar. Então, vai ter essa energia que vai correr nesses canais, que são chamados meridianos, e cada meridiano vai ter alguns... É o nosso sistema nervoso. Não. Não só o sistema nervoso? Não, nada a ver? Não, tem a ver, mas não é. Não é, tipo, por onde passa os... Quando você falou da fiação, eu imaginei assim, pô, um sistema... É parecido, sabe? Mas cada meridiano ele vai ter um trajeto específico. Então, vai ter meridianos que vão iniciar na mão e terminar no tórax, outros que iniciam no pé e terminam na barriga. Então, cada meridiano vai ter um trajeto que se relacionando com a sua função e com o órgão que vai estar relacionado com ele. Então, cada ponto vai ter uma função. Mas, por exemplo, tem um ponto lá no pé que estimula a visão. Então, às vezes, é um ponto distante que vai ter um estímulo... não é intuitivo, né? Você imaginar. Foi assim. Os chineses foram desenvolvendo, né? Estímulos nos pontos. Foi vendo que, às vezes, estimulava tal área, tinha uma resposta em outra área. E, com isso, eles fizeram os mapas dos meridianos. E é o que a gente usa até hoje, né? São muitos pontos, mais de 400 pontos de acupuntura que a gente tem. Esse desenvolvimento dessa, né, da medicina chinesa, e dos meridianos e tudo mais, isso tem uma data bem antiga, né? 3.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo. É uma técnica muito antiga, né? Eu acho assim... É isso que eu queria comentar. Que isso, assim, cada vez que eu vou descobrindo essas coisas, vou aprendendo, eu vou relacionando com a minha área de formação, que é a área ambiental, né? Eu sou engenheiro agrônomo e gestor ambiental. E assim, a gente estuda muito bioquímica, estuda muito ciências naturais. Só que até então, como todos nós aqui, a gente vive num ambiente artificial, vamos colocar assim. A cidade é um ambiente artificial. Sim. A gente tem, enfim, se a gente for só pensar nas ondas, energia, né? As ondas eletromagnéticas e todos os outros sinais que a gente está inserido, né, já é um negócio artificial, bem artificial, que você não tem isso no meio da floresta, por exemplo. Sim. E a medicina chinesa, até onde eu percebi, ela foi baseada dessa observação da natureza. Ela tem uma conexão com a natureza. E, por exemplo, quando a gente fala de energia, que é o fígado, eles não sabiam bioquímica há 3.000 anos atrás, né? Pra gente olhar e você estuda bioquímica, você fala, cara... Como eles sabiam isso naquela época, né? Exato, então isso aí, assim, toda vez que eu faço uma discussão, às vezes são insights, a gente vai ouvindo aqui, estudando ali, aí tem uma hora que eu falo assim, peraí, mas isso não está ligado com aquilo e tudo mais, e... Enfim, isso, cada vez eu fico mais curioso. A segunda coisa que... Essa foi uma das primeiras, e a segunda, né, que atualmente eu venho testando, as estações. Porque eu tenho plena... esse ano foi um ano de teste, eu tenho plena... Não vou falar certeza, mas eu tenho assim, uma crença muito grande de que a gente tem que mudar a nossa alimentação de acordo com a estação. Eu já tinha essa percepção. A gente não consegue comer a mesma coisa o ano inteiro, até porque não é natural. Exato. Não tem... poucos alimentos têm disponibilidade, até aqueles que têm o ano inteiro, eles vão ter, numa determinada época do ano, uma qualidade menor, ou uma disponibilidade, ele vai estar mais caro, né? O que significa que ele vai estar mais escasso. Então, do ponto de vista assim, natural, a gente tem que respeitar um ciclo que o ambiente artificial que a gente está anulou essa... Você não sabe mais o clima que você está. Você tem o ar e tudo mais, o umidificador, então você acaba levando uma vida artificial e não percebe. Então, essa parte, assim, eu fico muito, muito interessado, e os resultados, né? Assim, É interessante isso que você falou, porque assim, como surgiu a acupuntura, né, lá nos primórdios? Então, os chineses, eles observavam a natureza, e a partir da natureza eles começaram a fazer relação com o corpo humano. Tanto é que a base da acupuntura são os 5 elementos: a terra, o metal, a água, o fogo e a madeira. São os 5 elementos. Ele começou a analisar cada elemento com um órgão, já que você falou do fígado. Então, vamos pensar no fígado, né? Então, eles foram vendo que o elemento que estaria relacionado com o fígado era a madeira. Porque a gente pensa sempre no bambu. O bambu é uma árvore flexível,
que ela, quando venta, ela vai ter que se moldar ao vento para ela não quebrar. E ela é muito resistente por isso. Então, a energia do fígado vai estar relacionada com essa adaptabilidade que a gente tem que ter com o meio. Se a gente não é adaptável, a gente vai ficar com raiva. Porque isso vai gerar uma frustração, né, em todos, né? Então, isso vai mexer com a energia do fígado. Então, a emoção que vai estar relacionada com o fígado vai ser a raiva. E aí eles começaram a ver, quando você fica com raiva, quando você não está sendo maleável como você deveria. Quem está relacionado com essa habilidade no corpo? Os tendões, ele que gera movimento no corpo. Então, os tendões vão estar relacionados com a energia da madeira também. E tudo isso eles foram vendo. Qual que é a época do ano que a gente pensa em vento? Na primavera. Então, a estação que vai estar relacionada com o fígado vai ser a primavera. O fígado, então, ele vai ser responsável por dar essa fluidez de energia no corpo, porque ele vai gerar essa maleabilidade e essa adaptabilidade da gente com o meio externo. E assim eles foram fazendo e foram chegando a algumas conclusões que falando, o que pode desequilibrar, então, a energia do fígado? O excesso de vento. Então, geralmente, na primavera, quando a gente vai, às vezes, ter sintomas de vento. Então, setembro, mais ou menos, né? O que vai começar a aparecer muito? Caso de tontura, de enxaqueca, às vezes uma tendinite, tudo isso. Porque essa energia do fígado, ela tinha que estar em ascensão. Porém, como você mesmo falou, hoje em dia, a gente não respeita, né? Esse ciclo que tem da vida. Você está no inverno em plena primavera. Exatamente. E mesmo assim, o alimento que a gente vai consumir, na primavera a gente sempre tem esse alimento um pouco mais fresco. A gente saiu do inverno, que a gente estava quente, e a gente vai começar a ir para o verão. Então, a primavera vai ser uma estação de transição ali. Então, a gente vai diminuindo o cozimento dos alimentos, eles vão ficando mais só refogados, e com isso eles vão ser alimentos de mais frescor, que vão ajudar a mover essa energia, né? A gente não precisa de tanto aquecimento, a gente não precisa de tanto resfriamento. Então, vão ser alimentos mais ou menos ali, sabe? Aquele só dá um sustinho na panela, dá uma refogadinha e está pronto. Mais ou menos isso. Mas hoje em dia não tem muito isso. Então, assim, você come o que dá, você come fast food, você come o que é mais prático. Qual que é a fruta da estação? Não sei. Ninguém sabe. Então, no supermercado eu tenho, sei lá, morango o ano inteiro. A hora que eu quiser ir lá comer o morango, eu vou comer. Congelado. Exato. Tem... Assim, é claro que a gente tem que ser... Se a gente for levar tudo ao pé da letra, né, a gente fica maluco. Mas o que eu acho, assim, que eu apliquei nesse sentido das estações, que eu tive um resultado bom. Eu não fiquei doente esse ano. Uhum. Então... Só que eu respeitei. Então, no inverno, eu tomei... Por mais que não foi um inverno tão rigoroso, a gente não teve frio, aquele frio e tal. É aquela coisa, eu não abusei, como diria minha avó. Não abusa, menino. Leva a blusa, né? Não vai tomar esse vento e tal. Então, mas assim, são pequenos cuidados. O ar-condicionado, eu comecei a diminuir um pouco a temperatura. Porque você acaba acostumando a ficar naquele ar geladão e tal. Né? Você fica o dia inteiro ali e tal. Às vezes... Comecei a ligar o ar-condicionado do meu trabalho um pouco mais tarde, nos dias... No inverno nem precisava, mas tem dias que a gente liga no automático. Não tá calor, fala, não precisava do ar. Você pode deixar, né, até, sei lá, determinado horário desligado. Claro, não é a realidade de todo mundo, mas assim, com esses pequenos cuidados eu não fiquei com gripe, não tive doenças, dor de garganta, que eu sempre tive dor de garganta. É estranho não ter dor de garganta, né? Às vezes dá uma sensação, você fala, nossa, será que vai ser agora? Vou quebrar o meu... Estamos há 1 ano sem acidentes. Será que eu vou quebrar esse ciclo agora? E não. Inclusive, eu parei de fazer natação por causa disso. No inverno. Cara, não dá. Eu não sirvo para passar frio na natação e tal. Até nos dias do inverno, que não estavam frios, eu respeitei. Eu falei, não vou nadar. Porque eu não quero ficar gripado esse ano. E eu sei que se eu sair da piscina no banheiro, é o suficiente para, tipo assim, acabar com a minha imunidade. Eu falo que a medicina chinesa é bem as dicas de vó, né? Então, não toma friagem, protege o pescoço, não anda descalço. Tudo isso está muito relacionado. Toma um caldo quente à noite. Então, tem essa relação, né, com as indicações de vó. Fala, escuta que vai dar certo.
porque tem esse conhecimento milenar, né, que vai sendo passado de geração para geração. Muita gente não sabe como começou, mas quando você pensa na medicina chinesa, você consegue explicar muitas coisas. Somente essas coisas de vó, como que você falou, né? É que é um conhecimento, assim, que eles também estudaram. Assim, a minha avó tem 93 anos e ela fala isso desde que eu tinha 4 ou 5. Então, ela não aprendeu isso num livro. Ela não pegou um livro do Imperador Amarelo de acupuntura, lá de medicina chinesa e estudou. Isso foi passado assim de geração para geração como um cuidado. Assim, as gerações anteriores, nossos avós, eles viviam relacionados com o meio ambiente. Eles observavam, né? A gente não tem tempo de observar. Não era nem só observar, mas eles estavam mais expostos às alterações climáticas. Então, sim, a gente anula o calor hoje com ar-condicionado, a gente consegue armazenar alimento porque tem geladeira, congela, e enfim. Isso proporcionou facilidades, mas ao mesmo tempo distanciou a gente da nossa realidade mesmo, de pessoas frágeis ao ambiente. O ambiente ele é hostil contra a gente. Então, se eu não tomo chuva hoje, porque você anda de carro, você não passa calor, você não passa frio, né? Você está sempre num ambiente artificial e não tem essa observação. Então, acho que era simples. A pessoa lá em 1920, ela tomava chuva e ficava doente. Pô, foi a chuva. Não precisa ser muito, estudar muito, mas assim, essa distância que a gente teve também da nossa natureza fez a gente nem saber mais o que se passa com a gente. Por isso que, na minha jornada, né, de descobrir tudo relacionado à acupuntura, eu comecei a ver, relacionando isso com a mente. Falei, essa questão do clima, da alimentação. Faz sentido, porque assim, o que leva ao desequilíbrio energético quando a gente pensa na medicina chinesa, né? Vão ser os fatores externos e internos. O que são os fatores externos? Os fatores climáticos. Então, o vento, a secura, o frio, a umidade, o calor. Esses fatores que vão gerar desequilíbrios no nosso corpo, ou também os fatores internos, que vão ser a nossa alimentação e as nossas emoções. Todas as emoções que a gente sente pode gerar algum desequilíbrio energético, assim como os alimentos que a gente ingere. Então, faz muito sentido a gente pensar, quando você toma um golpe de ar frio, geralmente o que você vai ter? Uma dor de cabeça, uma torcicolo ou vai ficar gripado? Vou fazer um gancho agora para você explicar uma outra coisa que eu sei que vai ter muito a ver. Mas, por exemplo, a doença na medicina chinesa, até onde eu estava estudando, ela não vem assim. Então, esse vento frio, ele às vezes vai acontecer numa pessoa que ela já tem um desequilíbrio. Exato. É assim, para a medicina chinesa, todo fator, por exemplo, externo, ele só vai adentrar o nosso corpo se a nossa barreira de proteção, né, tá com alguma deficiência. Por exemplo, se você tem uma deficiência de energia que chama Wei Qi, que é essa energia de defesa, seria mais ou menos nosso sistema imunológico. Vamos traduzir para o nome assim que a gente está mais acostumado. Se ele está fraco, ele consegue adentrar. Se ele está forte, às vezes ele vai ficar só nas camadas superficiais e não vai conseguir adentrar, porque o seu corpo conseguiu combater. Então, às vezes vai ser, sabe? Às vezes alguma vez parece que vai te dar gripe, às vezes dá até uma febrinha e logo já passa, no outro dia está bom. Então, o seu sistema de defesa estava bom, ele conseguiu combater aquele fator ali na superfície e com isso já foi resolvido, ele não adentrou no seu corpo. É mais ou menos assim que funciona pela medicina chinesa. Essa lógica ela funciona até para as plantas, né? Porque a planta bem nutrida, ela tem uma resistência a pragas. É claro que hoje, sim, no sistema de produção, igual a gente tem, né, grandes culturas e faz o uso de moléculas químicas para controle de doenças e pragas, a gente acaba não vendo isso. Mas quando a gente tem uma plantinha em casa, né, uma samambaia ali que está, né, passando sede, você já não colocou nenhuma casca de batata lá no pé dela ali, ela está abandonada ali no cantinho, ela vai começar a ficar parece praga, parece alguma outra doença na folha e tal. E
É só um comentário Acho que para todo é, ser vivo, né? a gente Acho olha, que acaba sendo uma associação. é que é assim, quando a gente ouve e relaciona, eu fico encantado. Eu falo, nossa, cara, como funciona? Faz 3.000 anos que os caras desenvolveram isso e usam, e às vezes a gente tá aqui batendo cabeça, né? Fica doente ou tem uma dor e não consegue se livrar de um problema que às vezes você conseguiria, né, resolver ele de uma forma simples, sem tomar remédio, sem fazer alguma coisa mais séria. Mas voltando na parte do sistema imunológico, é, a pe- vamos lá. Se a doença ela não vem do nada, ela é uma combinação aí de fatores que vão fazer, por exemplo, um agente estranho entrar, romper seu sistema imunológico e te causar uma doença. Então quer dizer que você tem que, para não ficar doente, existe a medicina, ela vai ser uma prevenção. É mais preventiva do que Curativo. a gente se cuida para não ficar doente, né? Esse é o ideal de saúde, né? Quando a gente pensa, nosso sistema de saúde, ele é um sistema de doença, na verdade, porque você só procura um sistema de saúde quando você está doente. Não existe meios de prevenção. Na China, é até interessante, porque cada família tem o seu acupunturista. E ele vai receber por aquela família não ficar doente. Quanto mais tempo uma família passa sem ficar doente, maior vai ser o salário do acupunturista responsável Sério? por ela. Caramba, meu. Então, assim, Não, e na ele vai ser China procurado. antiga, era o objetivo deles era fazer com que as pessoas não ficassem doentes. Então, é uma medicina preventiva, atuar naquele meio para com que você não fique doente. Se você é uma pessoa que tem... você falou que ficava com dor de garganta todo Sim, ano. Então, várias assim, vezes no vamos ano. pensar que meridianos que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar pulmão, que vai estar relacionado com essa parte de garganta, também a parte de imunidade. Então, qual vai ser a estação do ano que você geralmente vai ficar pior? No inverno. Então, no pré-inverno ali, o inverno está para chegar. Então, vai ser a hora de a gente intensificar o seu tratamento para com que você passe pelo inverno sem ficar doente. Esse seria o princípio ideal de acupuntura, né? A gente trabalhar nos desequilíbrios que a pessoa apresenta, para com que ela não venha a desenvolver e não venha intensificar esses desequilíbrios que a doença possa se instalar no corpo. Entendi. Tá bem distante da realidade que a gente... Você estava falando aqui, estava passando um monte de coisa pela minha cabeça, até da minha vida e tal. Que assim, a gente vai levando a vida... Eu vou contar minha percepção, assim. Quando eu ouvia sobre doença, era relacionado a pessoas mais velhas que ou tiveram um infarto. É muito comum ouvir, fulano teve ataque do coração, né? Diabetes, colesterol. A minha família tem, né, casos aí de todas essas situações. Mas assim, o que a gente ouvia? Que a criança não tem essas coisas. Criança não tem essas coisas. E eu ouvia isso quando era criança. Mas aí você vai ficando mais velho, né? E você vai sentindo o peso da idade e tudo mais. E você fala assim, cara, ou eu mudo o meu estilo de vida, ou eu vou pro buraco, não vou durar muito, né? E quem não faz quem não tem esse virada de chave de falar, cara, preciso comer melhor e tal. Hoje a gente tem... tá bem... Tem pessoas influenciando, até ganhando com isso, mas assim, tá bem comum a gente falar de se prevenir. Mas na prática, a maioria das pessoas, elas só vão procurar realmente alguma coisa relacionada à saúde quando elas têm alguma dor. Quando ela perde, quando aquilo está atrapalhando ela a fazer alguma coisa que ela gosta, né? Porque Sim. se for uma coisa ainda que você consegue tomar um remédio em casa, toma um remédio que passa, né? Você vai se automedicando. Todo mundo já fez isso, remédio para dor de cabeça, um anti-inflamatório, né? A gente tem ainda uma cultura de tentar resolver o problema primeiro, ou nem resolver o problema, mas só aliviar o problema. Então, é aquela pessoa que passa uma pomada a vida toda para dor na perna, mas ela nunca conseguiu tratar e curar a dor da perna. Né? Então, eu confesso que quando eu fui ficando mais velho e comecei a ter as dores, até que a gente chegou a se conhecer e tal, comecei a consultar com você, eu tinha um receio, falei, cara, eu vou ficar assim para sempre.
acabou, vai doer, não volta, não tem o que fazer. Então, isso é uma coisa que eu acho que precisa... Não tem como fazer isso. As pessoas por si têm que se cuidar. Como você falou, na China é famílias. Né? É escolha. Hoje em dia, a gente está tendo um crescimento, né, dessa medicina integrativa e muito se fala sobre estilo de vida. Hoje, então, a gente sabe que uma alimentação, o sono, o controle de estresse, atividade física, tudo isso vai interferir na qualidade da sua saúde. Então, quanto melhor você conseguir lidar com isso, mais saúde você vai ter. Porém, não é fácil. Não é fácil você se dispor a fazer atividade física todo dia, a ter uma alimentação saudável, a ter um sono bom, a ter o controle de estresse. Então, muitas pessoas não quer mais fácil. O que é mais fácil? Eu ir lá e tomar um remédio para dor de cabeça? E mais barato, às vezes. Né? O mais barato! Não, dependendo da situação. Depende muito, mas assim, é mais complexo, vamos colocar assim. Porque se você se previne, você não fica doente, então acaba ficando mais em conta você não ficar doente, óbvio. Sim. Mas é mais complexo para a pessoa entender. É assim, para eu entender que uma sessão de acupuntura ela vai melhorar o meu humor nos próximos 15 dias, eu tive que estudar, eu tive que conhecer, entender e testar. Ter experiência. E ter experiência. Acho muito ter experiência, né? E assim, é difícil a gente falar, né, um nível educacional que a gente tem, né, na população comum, eu vejo isso cada dia mais distante. Mas, ontem eu estava pesquisando e eu vi que tem esses tratamentos, acupuntura no SUS. Até queria saber se tem aqui em Jaboticabal e, sei lá, você já atendeu pelo SUS. O SUS, ele tem as PICs, né, que são as práticas complementares integrativas em saúde. Dentro dela está a acupuntura, aromaterapia, tem um negócio de dança, o reiki. Tem ventosa. Tem várias linhas, eu não sei quais são todas, mas a acupuntura faz parte disso. Tá. Porque muitas cidades não, a gente foi vendo os benefícios que a acupuntura poderia trazer, né, para controle de saúde, porque quando a gente pega as bases do SUS, uma base muito forte do SUS, que infelizmente é pouca praticada, é a prevenção. E essas práticas integrativas e complementares, elas estariam atuando nessa prevenção. Aqui no município, eu acredito que não tenha a parte de acupuntura disponível, até onde eu sei não tem. Já teve, acho que, tentativas de implementar, mas não foi possível. Então, acho que hoje não tem. Quando eu trabalhei pela prefeitura, eu não trabalhava com acupuntura, mas eu acho que seria uma coisa sempre do governo pensar, né? No começo pode parecer um investimento um pouco elevado, mas sempre a gente tem que pensar a longo prazo. E a longo prazo, você diminuindo o número de pessoas que ficam doentes, você vai ter uma diminuição da carga no sistema público, e com isso você consegue administrar melhor, né? Mas será que não teve porque não tem demanda, sim? Porque até isso me surgiu agora uma dúvida, mas tem que ter uma receita? Ou, por exemplo, eu posso ir lá e falar, eu quero fazer, e não é assim, provavelmente, é quem quer, é quem precisa, né? O sistema não vai... Então, aí no SUS, eu não sei como que seria o funcionamento, né? Seria de se pensar sobre, mas talvez assim... o médico receita lá, exato. Faz tratamento tal, inclui essas práticas num tratamento. É que assim, temos algumas coisas que são erradas no nosso sistema de saúde. Por exemplo, fisioterapia é uma profissão independente. Você pode ir para a fisioterapia do momento que você quiser. E hoje, no convênio, você só vai para a fisioterapia se o médico chegar e te receitar sessões de fisioterapia. Ah, entendi. Mas não, você tem o direito de procurar o fisioterapeuta. Eu estou precisando de fisioterapia, eu vou direto no fisioterapeuta. Eu não precisava passar no médico para o médico me encaminhar para o fisioterapeuta. Entendi. Então, são lacunas que existem erradas e foi se construindo desse jeito, do mesmo jeito que é no SUS. A pessoa só vai para a fisioterapia, por exemplo, se o médico indicar. Hoje, o sistema médico é muito focado na figura central do médico. Então, com isso, você gera um pouquinho de interdependência das outras profissões no médico. É polêmico. Se eu responder aqui, é polêmico. É. Porque, assim, o médico sempre foi
Igual lá na China, que tem o acupunturista da família, a gente tinha um médico da família. Um médico que atendia todo mundo da família. E as pessoas confiavam só nele e estranhavam quando eu tinha que ser atendido por outro médico, né? Então, criou-se uma tradição, os médicos são respeitados, são autoridades na sociedade, né? Até os dias de hoje, as pessoas podem ver a quantidade de médico que está envolvido na política e tudo mais por conta, né, dessa atenção, desse solidez aí que tem a formação de médico traz para a pessoa, mas aí que toda vez que vem um mas fica difícil, mas eu vejo que com a evolução, né, das profissões em si, né, porque nós não tínhamos há 20 anos atrás a quantidade de fisioterapeutas, nutricionistas Ixi, a gente não tinha essa mesma quantidade de profissionais assim, a pronta entrega, vamos dizer assim, no mercado para atender e até para divulgar os próprios avanços dessas áreas. A gente vê avanço na fisioterapia, a gente vê avanço, né, na nutrição, que tira você do consultório médico. Hoje, antigamente, quando a gente pensava em saúde, a única figura que tinha era um médico e um enfermeiro, talvez, ali, que dava uma mãozinha pro médico, vamos dizer assim. A enfermeira, na figura de uma mulher. Na figura de uma mulher, a enfermeira, e o médico na figura do homem, né? Mais ou menos assim. Com o desenvolvimento, né, do tempo, a gente foi surgindo outras profissões. Surgiu a fisioterapia, o nutricionista, o farmacêutico, o terapeuta ocupacional, o psicólogo. E com isso, a comunidade médica se expandiu. Todos esses faz parte da medicina, né? São todos profissionais da saúde. São todos profissionais dentro da área de saúde. E muitas vezes as pessoas às vezes ficaram sem saber quem que faz tal coisa. Hoje em dia também, a medicina mesmo, o papel médico hoje é muito especialista. Hoje a gente tem ortopedista, mas se você tá com a mão, você tem que ir especialista de mão. Se você tem um problema no quadril, você vai no ortopedista especialista em quadril. Então, cada dia a gente vê uma especialidade mais focada naquilo, porque a gente tem muitos recursos hoje em dia. Só que outra coisa que a gente observa é que quanto mais integral for esse cuidado, ou seja, quanto mais essa equipe médica conversar, melhor os resultados vão ser. Quando eu tenho pacientes, quer dizer, são encaminhados por médicos, e você tem essa troca, o médico às vezes fala, olha, Camila, eu fiz uma cirurgia de tal jeito e tem como a gente ter que focar em tratar a dor desse pé. E o médico me passa o que foi feito na cirurgia, e às vezes eu consigo ter uma abordagem melhor, a falar, eu vou fazer tal coisa, e quando ela voltar aí, veja sobre isso também. E essa equipe toda vai conversando e a gente vai tendo os resultados melhores. Eu vejo muito isso na questão de fertilidade, né? Porque quando a gente pensa em fertilidade, é sempre algo muito complexo. Então, quando a gente está tratando um casal que busca ter filhos, a gente sempre vai pensar no casal. Que está com dificuldade. Isso, está tentando, né? Está tentando engravidar, não consegue engravidar, acaba chegando lá na acupuntura porque escutou falar que a acupuntura também serve para isso. Geralmente é assim. Ou entendi. A nutricionista mandou, a médica mandou, a psicóloga mandou. Geralmente eles vão chegar... Se eu pesquisou na internet, né? Hoje a gente tem a internet, a gente pesquisa muita coisa, viu alguma coisa lá, viu que a acupuntura poderia ajudar e acaba chegando no consultório. E quando a gente tem uma equipe, o ginecologista ou o fertileuta, né? Que é aberto a essas complementares, né? A nutricionista que vai falar a mesma língua, a psicóloga que vai falar a mesma língua, o educador físico que vai falar tudo, todo mundo vai conversar junto, a gente vai ter um resultado muito mais rápido e muito mais consistente com aquele casal. Então, eu acho que é assim, se todo mundo se abrir um pouco, né, não for um sistema tão fechado, mas ter um pouquinho mais aberto, integrativo, quem vai sair no benefício vai ser tanto o paciente quanto o profissional, porque você vai alcançar aquele resultado que você quer. Eu quero que a paciente engravida, o médico quer, a nutricionista quer e todo mundo quer aquilo. Então, a gente tem um objetivo em comum e vai andar todo mundo de mão dada para chegar aqui. Parte emocional, né? Eu vejo que tem uma ligação muito grande, a parte seria emocional ou espiritual? A palavra? Emocional. Mas aqui também tem uma... Tem. Às vezes eu não consigo, espírito, né? Às vezes, separar. Assim. Por exemplo, tem coisa que aborrece meu espírito
que me transforma em emoção e eu fico puto. Eu não sei se eu estou possuído por um espírito ruim ou se eu só estou nervoso. É difícil. Não, é verdade. Mas assim, a parte emocional, ou espiritual, tá? Que seja. Quando a gente faz... Eu vou numa sessão de acupuntura com dor na perna e eu posso sair de lá mais calmo, de tabela. Sem a dor na perna, mas Sim. não tem como dissociar. Não, porque quando você tem uma dor... Quando a gente pensa em dor, o que é dor? É uma experiência sensorial, emocional, desagradável. Sensorial, emocional complicou, porque... Porque tem dores. Sim. Você pode ter Te dor aborrece. e não ter nenhum dano físico. Existe. São as dores emocionais. Quando você tomou um pé na bunda de uma namorada, não doeu? Não na bunda. Mas não tem tipo de dor? Sim, lógico. E teve um dano perca físico? de Teve um alguém, dano isso. físico? Não. Então, foi emocional. Sim, te causa... Então, a gente tem muitas ligações ali. A dor é um sistema complexo, né? A dor vai gerar alterações no cérebro. A gente vê pacientes que têm dor crônica, que eles vão ter alterações cerebrais compatíveis com dor crônica. Acho que aí entra a tal da fibromialgia, né? Você já ouviu falar? Já. É uma doença que a pessoa vai ter uma alteração da sensibilidade da dor. Então, às vezes, coisas que não deveriam causar dor, pode causar dor. Ou ela tem alterações cerebrais, alterações químicas, alterações nos receptores de dor, que vai fazer com que ela tenha dor constante. Então, às vezes, vai ser uma dor no braço, uma dor nas costas, geralmente a dor que anda, que a gente fala, né? Cada dia dói um lugar. E muitas vezes ela não tem um dano naquele lugar, mas ela tem alterações no seu corpo que explicam o porquê dessa dor. E assim para N casos de dor. Então, sempre que a gente vai for tratar um paciente de dor, a gente sempre vai pensar no lado emocional da dor. E até se perguntou assim, por que você escolheu a acupuntura? Aí eu acho que agora eu consigo explicar o porquê. Bora. Quando eu estava na faculdade, eu falava, gente... faltando alguma coisa, sabe? Quando falava assim, nossa, não tô contente só com isso, com a fisioterapia. E aí, vendo algumas coisas, eu descobri a acupuntura. Falei, um dia teve uma palestra na faculdade. Você já tinha feito antes a acupuntura? Nunca. Nunca? Você Nunca. escolheu entrar na área sem... Sem nunca ter passado pela experiência. Curioso. Né? Curioso, né? Interessante. Aí eu falei, vamos... Aí foi, te explicou, eu falei... Aí fui assistir. Eu falei, não, vou fazer essa especialização aí. Então, eu comecei a fazer a acupuntura, são 2 anos, né, de curso. Eu estava no último ano de faculdade. Aí eu já comecei. E nas primeiras aulas, eu falei, gente, você consegue explicar muito mais coisa que, às vezes, na medicina tradicional, a gente não conseguia, ocidental, né? A gente não conseguia achar uma explicação. E quando, depois que eu formei, né, eu comecei a trabalhar primeiro com fisioterapia, eu via que, às vezes, sabe, aquele paciente, nossa, não melhora. Tá faltando alguma coisa. E, às vezes, na hora que você punha a acupuntura junto no tratamento, você via uma melhora muito mais rápida. Porque a acupuntura, pontos de acupuntura, a gente consegue trabalhar esse lado emocional um pouco melhor. Por quê? Quando você vai e coloca uma agulha num ponto específico, a gente vai ter alterações locais. Então, o que vai ser? Qualquer coisa, sempre que você gera um estímulo na pele, você vai aumentar a circulação sanguínea naquele lugar. Por isso que, às vezes, quando você coloca a agulha, vai dar aquela sensação de coçar. Porque a circulação aumentou. Como se fosse uma picada, né? Isso, uma picadinha. Isso, exatamente. Então, aumentou ali. Se aumentou a circulação, vai chegar mais substânciazinhas ali, que são os mediadores, né, de inflamação, vai ajudar naquele local ali, vai organizar. E do mesmo jeito que a gente gera um estímulo na pele, o nervo que sentiu aquele estímulo, ele vai mandar mensagem lá para o cérebro. E vai ter uma alteração cerebral por isso. Lá no cérebro, a gente tem a produção dos neurotransmissores, que vai ser a serotonina, a endorfina e tudo mais, com que isso vai fazer também com que a gente tenha essa modulação emocional da dor. Então, se você produz mais serotonina, geralmente você vai melhorar a sua sensação de bem-estar, com isso você vai ficar mais calmo na sessão de acupuntura e essa dor vai diminuir. Então, eu comecei a ver que era um tratamento muito mais integral do paciente, com um resultado muito melhor.
Tanto é que, às vezes, hoje chega um paciente com dor. Às vezes, eles vão buscando fisioterapia, né? Hoje em dia, meu foco é a acupuntura. Eu não pego mais paciente de fisioterapia. Eu acabo indicando para colegas. E eu falo, porque vamos tentar a acupuntura. Aí a pessoa fala, mas tem agulha. Eu vim aqui para tirar dor, você quer me furar? Você quer me pôr agulha no corpo inteiro? E aí eu falo, não, vamos tentar. Aí você vai pondo, né, as agulhas, a pessoa vê que não dói. Tem pontos que são um pouquinho desconfortáveis? Tem, mas geralmente é pôr a agulha, passou. Às vezes a gente tem uma sensação tipo, de um choquinho, de uma dormência, ou do formigamento, tudo isso tá dentro ali. E a pessoa às vezes acaba dormindo na sessão. Ela fala, gente, eu tô dormindo verdade. com agulha. Como eu imaginei que eu fosse dormir com o corpo cheio de agulha? Chega até a roncar dentro do consultório. Então, ela vai vendo que tem aquele benefício, né? Porque, às vezes, geralmente, pacientes de dor que chegam no consultório hoje são pacientes que, assim, eu já tentei de tudo, aí esse pra benzedeira eu vou vir aqui na acupuntura, sabe? Vamos ver se resolve aí. Entendi. Então, tá mais ou menos assim. E aí acaba que ficando chega. ali, né? Muitas vezes fica, outras vezes não, porque também, assim, eu falo o quanto a pessoa quer melhorar. Às vezes, uma dor é um jeito daquela pessoa ter uma atenção da família. É uma forma dela conseguir ser olhada. Entendi. Então, quando ela vai no médico, quando ela vai no farmacêutico, quando ela vai aqui, tem alguém olhando por ela. Não pode acabar esse Não ciclo. pode, exatamente. Então, eu vejo, às vezes, muito isso. A pessoa vai sustentando aquela dor, porque é uma forma dela ter atenção. Nossa, isso parece... Eu acho que eu assisti algum filme já que mostrava essa situação aí. A pessoa fingir que ela tem um... Não fingir, mas ela participar de reuniões do Alcoólicos Anônimos porque ela simplesmente não gostava de ir lá e mentir, falava que tinha um problema e todo mundo ficava lá dizendo, coitado e tal, você vai melhorar e tal. Então, quando ela chega no consultório, que é um ambiente que ela pode conversar, que ela pode falar, que você vai estar lá, vai escutar, vai acolher a dor dela, muitas vezes ela vai mantendo aquele quadro, você às vezes começa a reparar sinais de melhora. Como foi a semana? Nossa, semana, sei lá, eu limpei a casa, eu passei roupa, eu fui no mercado, eu cuidei do neto, eu fiz isso, fiz aquilo. Sendo que ela, tipo, há 3 semanas atrás, ela não estava fazendo nada disso. Então, a dor dela melhorou. Mas ela, às vezes, não vai chegar para mim e falar que a dor dela melhorou. Porque ela precisa continuar na manutenção daquele sistema de acolhimento. Eu acho que foi assistindo House. Everybody lies. Todo mundo mente. Então, dor é um caso bem complicado, que envolve muitos e muitas lacunas da vida. Então, assim, de uma forma resumida, não tem contraindicação? Não. Ou melhor, pode ser, qualquer pessoa pode fazer, inclusive bebês, que isso quero que você fale um pouco disso, que eu acho isso incrível, né? A parte né, da grávida fazendo acupuntura, eu descobri, assim, eu achei incrível. Foi um vídeo que você colocou lá, uma postagem que você fez no Instagram, e eu falei, sério isso? É sério, uma criança? Não é possível, né? Um bebezinho, e tal, né? Então, assim, qualquer pessoa pode fazer, não tem contraindicação e fale das crianças, que é engraçado. Não tem. As crianças podem fazer. É um pouco difícil chegar, né, criança no consultório, justamente pelo preconceito que a gente tem com agulhas. E dá um trabalho, acho, também para o pai, para a mãe levar, e a criança ali, ela vai interagir com você ali, com a agulha e tal. Depende da idade da criança, às vezes eu não vou utilizar agulha. Porque a criança já teve um trauma da agulha da injeção. E se eu chegar com uma agulha, a criança vai sair correndo, né? Então, assim, eu uso a agulha em bebê, pequenininho, que muitas vezes eles nem percebem que estão sendo agulhados, porque a agulha é bem fininha, são muito pouco pontos. Geralmente a gente vai ter a retenção da agulha, né? Então, no adulto, a gente coloca a agulha e deixa lá, 20 minutos, por exemplo. No bebê, não. A gente coloca a agulha, dá uma mexidinha, pontinho ficou vermelho, tira a agulha. Geralmente é muito rápido. 2, 3 pontinhos, bem pouquinho, sabe? Bem pontual. Bebê tá com cólica. Vamos pôr a agulhinha lá. Pôs lá. O bebê tá ficando muito doente. Foi lá, pôs a agulhinha, tirou. Bebê não consegue fazer o cocô. Põe a agulhinha, não tirou. Dorme à noite. Não dorme à noite. Geralmente são os casos mais comuns, sabe? A criança for crescendo, se às vezes ela acostumou com a agulha, a gente mantém. Uma criança de 2 anos, que às vezes já não vai ter tanto
Assim, você já vai pegar a agulha, ela já vai associar com a injeção, né? E ela, às vezes, não vai deixar colocar. Aí pode estimular manualmente, só apertar, colar um estímulo no pontinho, que são stipper, magneto. A semente... A semente na orelha, né? Eu uso bastante. Ou o laser. Algumas crianças, assim, quando a criança consegue ficar um pouquinho quieta com o óculos, às vezes eu faço o estímulo com o laser, com a ventosa. A ventosa também eu consigo trabalhar, às vezes, com criança, para estimular aquele ponto. Então, vai sempre depender de como é a criança. Realmente você sente, né? Conversa. Quando a criança já é uma criança de uns 5 anos, ela já consegue meio que decidir. Posso pôr a agulha? Ela fala, não. Então, vamos usar a luz. Vou usar a canetinha que tem a luz, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos colocar. Vamos pôr na orelha? Mas vocês vão falar, não, criança odeia que coloca na orelha. É? Odeia. Nossa. Aí, sabia, não. Eles têm mais trabalho para pôr na orelha do que no corpo. Tem que perguntar para os chineses como que eles fazem com as crianças. E aí, aí é meio que distrair, conversando, explicando, deixar ela pegar, para ela sentir o que é isso que ela vai colar na minha orelha. Porque também é uma criança que ela... Como que eu vou explicar? Ela não tem consciência do corpo dela. Ela tá em desenvolvimento, então, assim, ela não consegue entender aquilo... Ela não tem consciência corporal. Exato. E muitas vezes é algo desconhecido, né? E criança, às vezes, com algo desconhecido, ela vai ficar meio, assim, de pé atrás. Então, às vezes, a criança vai com a mãe, geralmente. Ela tá lá, enquanto tô atendendo. Eu falo, vamos ver tal coisa, vem me ajudar. Porque eu já sei que eu vou atender aquela criança já. Então, pega a sementinha, deixa ela lá brincando com a plaquinha de semente, cola aqui. Deixa eu colar na sua mão? Vou lá, colo na mão dela, pra ela ver que não dói, que não machuca. Até que chega uma hora que eu falo, posso pôr na sua orelha? Pode. Então tá bom pôr. Não pode. Então tá bom, não vou pôr. Na próxima semana, posso pôr na sua orelha? Até que chegou, já tive isso, foi um caso, tá? Teve um dia que ela chegou, ela ficou chorando pra avó, que era pra avó levar ela lá, porque ela tinha que fazer a acupuntura. Inverteu a situação. Então, assim, depois ela foi criando confiança, né? Ela acho que se sentia bem com aquilo. E ela quis fazer. Então, às vezes, agora ela já deixa eu colocar sem muitas... E qual que é o tempo, no caso assim, pensando em prevenção, né? Tá. Qual que é o período entre uma sessão e outra e existe um limite? Tem algum risco, assim, você não pode fazer 2 vezes no mesmo dia, por exemplo, que é um excesso? Ou melhor, não faz sentido, né? Depende. Depende do que a gente estiver tratando. Casos de dor. Geralmente eu falo assim, uma dor muito forte, uma dor incapacitante. A pessoa vai lá, fez a sessão, saiu melhor da sessão. Se no dia seguinte a dor já voltou, a gente já pode fazer outra sessão de acupuntura. Não, a dor, fiquei 3 dias sem dor, aí a dor voltou. Então, daqui 3 dias a gente faz. Não, eu fiz a sessão... Isso aí seria tipo assim, a pessoa que trava. Isso, exatamente. Travou as costas. Foi assim que eu cheguei lá, fiquei travado. Travou as costas. A gente pode fazer todo dia, se for necessário. Do mesmo jeito. Mas muitas vezes não vai ser. Teve alguns casos que eu já precisei atender assim todos os dias. Seria uma urgência. Isso, uma urgência. Mas o geral, quando a gente pensa em um equilíbrio energético semanal, até a gente conseguir corrigir, né? A gente chegar mais ou menos ali num equilíbrio. Seria um tratamento semanal. Exatamente. E depois a gente pode espaçar essas sessões, né? Fazer quinzenal. Acho que quinzenal já está uma distância boa. Acho que mais que isso, já fica uma distância muito longa, só se for algo muito... mesmo, já não tem queixa nenhuma. Às vezes a pessoa mais... está relacionada, às vezes, com estressores do ambiente. Era um samurai já. Então tem um estressor, um caso de ansiedade. Por exemplo, chegou com crise de ansiedade, a gente tratou, foi melhorando, até que a gente foi passando as sessões, e a gente tinha uma programação de alta. Então, o que a gente fez? Manteve quinzenal por um tempo, ficou tudo bem. Passou para mensal, e tivemos semanal um tempo, e depois dei alta, se precisava alta. Porque já não tinha mais queixas. Então, vinha com um mês, tem queixas? Não, está dormindo bem, não teve nenhuma crise de ansiedade, está conseguindo lidar bem ali com as suas emoções. Então, a gente consegue ter uma alta também. Da mesma forma que eu tenho, às vezes, pacientes que não têm mais tanta queixa, porém se sentem bem com a acupuntura e querem continuar fazendo, às vezes, semanal mesmo.
Então, pela sensação de relaxamento que a acupuntura traz. Entendi. Então, o que eu faço quinzenal, mas assim, é que também é corrido e tudo mais, mas assim, por sensação de relaxamento, semanal não era ruim não, viu? Era muito bom, porque aí eu acho que é, realmente já entra vamos lá. Eu saio da sessão de acupuntura, assim, eu até falo, né? Amanhã que eu vou estar zero. Porque eu saio relaxado e tudo mais. Mas depois que eu durmo, eu acordo num estado, assim, de... eu não sei explicar. Emo espiritual. Você acorda calmo, se tinha algum problema muito na sua cabeça, ele já não tá lá. Se você tava com alguma aflição ou, sabe, expectativa, aquela coisas do dia a dia, né? Nada assim além da conta, mas é como se fosse assim, um reset. Apertou o reset, puxou da tomada, ligou de novo, né? Reinicia o aparelho e enfim, eu consigo perceber isso. Agora, assim, se fosse falar assim, Gabriel, você faria semanal? Acho que mais que uma vez por semana, acho que seria até No seu demais. caso, não precisa. Mas assim, semanal, cara, eu acho que é como se você... É luxo, entendeu? É luxo. Ó, eu vou fazer luxo, acabou, eu posso, eu quero. Mas a gente já começou a semana. No começo era semanal, Sim, porque foi... você tinha uma queixa específica. Não, eu Depois que essa tava queixa se travado. resolveu, a gente passou para quinzenal, porque você já não tinha tantas queixas assim. Deu para fazer essa manutenção semanal. Então é sempre um acordo, né? A gente chega, conversa, fala: olha, você tem condições de. Ah, eu tenho. Então vamos fazer assim. Do mesmo modo que eu falo às vezes para pessoa: olha, eu acho que o seu caso a gente já poderia passar para quinzenal. E a pessoa pode escolher manter o semanal ou passar para o quinzenal. Agora, assim, eu nunca me dei alta também. Porque... Sempre uma coisa ou outra para arrumar, né? Não, mas aí que tá. Depois que você entende, você não fica sem. Você fala assim, pô, mas aí eu vou fazer o quê? Aquele rolinho aqueles massageador, assim, pensando, né? Geralmente eu tenho problema de dor e nas costas e tudo mais. Então, não tem como você, assim, no meu caso, eu não tive como me dar alta, falando, não quero. Pelo contrário, eu fui lá e levei a minha esposa, né? Que também tinha preconceito com a agulha, que vai doer, porque Deus me livre. A próxima é minha mãe, ela morre de medo de agulha. Eu quero levar ela. Desafio aí, né? Eu quero levar ele junto, só para aproveitar esse momento, né, Entendi. de aflição dela. Mas ela vai ver que é bom e tudo mais, então. Mas ainda assim ela é resistente. Agora minha esposa foi e ontem eu perguntei para ela assim, o que você percebeu de mudança? Que eu vou falar amanhã lá no podcast. Ela falou assim, ó. Primeiro eu perguntei sem falar para ela que eu ia falar aqui. Aí ela respondeu, você vai falar isso amanhã, né? Eu falei, sim. Ela falou assim, na primeira vez ela estava muito nervosa, então ela ficou tensa e não conseguiu perceber nada e tal. Percebeu, lógico, tudo o que aconteceu, mas não saiu de lá assim meio ainda aprendendo. Aí na segunda vez, ela saiu de lá molinha. É a expressão, ó. Chegou em casa assim zen, né? E enfim, foi esse ano acho que ela começou, no ano passado. Mas assim, aí depois, né, a parte de fertilidade, ela ficou grávida. Então, a culpada, né, em grande parte foi a Camila. Mas eu percebi assim, como casal, né, fazendo a terapia de 15 dias. Ela faz uma semana e eu faço na outra. Eu não sei se foi de propósito, mas eu percebi que existe um equilíbrio ali. Tem semana que ela tá no controle e eu tô descontrolado, vamos colocar dessa forma, e tem semana que é o contrário, ela tá na aflição e eu falo, calma que não é assim. Quem tem acupuntura essa semana? Essa semana foi ela, mas eu tô tranquilo. Foi ela. Mas assim, você falou da família, eu tô te ouvindo e pensando assim, várias coisas aqui. Mas que nem no caso da família. Uma pessoa vai de 15 em 15 dias, aí um casal também pode ir alternando. Como que seria? Tem assim, alguma coisa relacionada assim, ó, quando você vai tratar uma família, você tem essa do equilíbrio ali? Eu falo, porque você pega a criança,
o adulto, o pai, a mãe e a criança, né? Vamos pensar assim, que vai ser meu caso. Eu com certeza vou levar meu filho a fazer acupuntura, porque se ele chorar muito e tal, eu vou lá, ó, Vai. Se vira. vamos ver o que vai acontecer aqui. É pensado nessa... Porque é muito... Pensar que o acupunturista ele trata de uma família, eu vejo que é uma coisa muito importante, muito, não vou falar grave, mas é muito... tem uma relevância muito grande, porque você interfere num equilíbrio... Não que interfere, mas existe um equilíbrio numa família. Uma família desequilibrada, a gente sabe que tem problemas, né? Então, tem um lado emo-espiritual nisso. Tem alguma coisa assim? Ou é só é só a forma que a coisa acontece? Eu acho que é a forma como acontece. Mas você pensando, parando para pensar, faz muito sentido, né? Se a gente consegue tratar uma família inteira, geralmente, vamos supor, o pai foi por causa de dor, a mãe foi por causa de estresse e a criança foi porque estava ficando muito doente. Um caso bem clássico. Cada um com seu problema. Cada um com o seu problema. Porém, a partir do momento que você melhora a dor do pai, ele vai ficar mais calmo. Você melhora o estresse da mãe, ela vai ficar mais calma. O casal vai ficar mais harmonioso. Um casal mais harmonioso reflete na criança. Vai trazer um ambiente mais seguro para o crescimento daquela criança. Às vezes, um estado de alerta, um estado de estresse que essa criança poderia ficar diminui. Com isso, às vezes a gente consegue melhorar o sistema imunológico, a criança para de ficar doente. Então, é todo um sistema, né? Tem uma ligação, não tem como você pensar em um filho se você não pensar na mãe, no pai. A gente pensar numa casa e não pensar em todos os moradores daquela casa. Então, relação sempre tem. Mas muitas vezes a gente trata... Só que assim, agora pensando um pouquinho de fertilidade. Tá. Quem vai se tratar sempre? A mulher. A mulher. Não, assim, a gente... Você nem falou, você já jogou o anzol com a isca, né? Nem falei nada. Mulher? Quem tem problema de fertilidade sem mulher? Às vezes é o homem, né? Eu já vi Quase casos sempre que é o homem. depois descobriu que, na verdade, era o homem, mas... Só que a gente aprendeu, sabe o tal do aprendeu? Quem não vai ter filho é a mulher. Então, o problema de fertilidade está na mulher. E não, é um casal. Quem quer ter filho é o casal, é o homem e a mulher. Quem pode ter alguma disfunção é o homem, quem pode ter alguma disfunção é a mulher. Do mesmo jeito pode ser os dois. Mas quando não tem essa disfunção e o casal não consegue, aí eu acho que é um problema dos dois. Por exemplo, se você tem um problema, um problema lá físico que impede você de descobrir o que o homem lá, ele... Sim, contagem, acho que a contagem de espermatozoide não consegue. É muito difícil, quase impossível. Então daí é uma coisa que não tem... Vou falar que não tem como, mas é um problema do homem. Eu falo assim, é um problema do homem. Não tem como a mulher mudar isso. Exatamente. E eu vira e mexe, tem esses casos no consultório. A mulher, assim, às vezes tem uns exames, daria para melhorar? Sim. Porém, o parceiro tem uma contagem super baixa de espermatozoide e ele não quer fazer nada para mudar isso. Não quer parar de fumar, não quer parar de beber, não quer mudar a alimentação, não quer fazer atividade física, quem dirá a acupuntura. Me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar, amigo. Então, assim, fica difícil, porque a responsabilidade da fertilidade ficou no papel da mulher. Então, hoje é um pouco difícil chegar algum homem com questões de fertilidade no consultório. Eu acho que até um preconceito. Dependendo da cultura aí, da pessoa, do homem, né? O pessoal mais antigo aí, você falar isso pro cara, ele vai puxar o facão pra você. Exatamente. Você tá me tirando aí, você tá me ofendendo. E hoje em dia, não, a gente vê que é 50-50. 50% da mulher, 50% do homem. E cada dia mais está crescendo a infertilidade masculina, né? Então, assim, fica, sei lá, um aviso, assim, pra quem tá tentando engravidar, investiga o homem também, vê se tá tudo bem. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu não sei nem se é cientificamente provado. Mas eu tenho eu ponho o celular no bolso, eu tiro o bolso do lado. Sim. Porque um dia eu li, eu não sei se foi uma postagem. Foi postagem minha. Facebook, se foi alguma coisa. Assim, ó, celular no bolso esquenta. Esquenta, exatamente. Eu fiz essa postagem uma vez. Celular só no bolso, assim, quando eu preciso pôr no bolso, porque hoje não sai da mão mesmo, então não vai mais pro bolso, né?
Fica muito mais na mão. Quando eu preciso colocar em algum bolso, é o bolso de trás. Não O celular põe mais emite ondas. Ele está lá emitindo ondas o tempo inteiro e, além disso, ele esquenta. Então, já tem vários estudos que mostram que essa exposição próxima... E o notebook no colo também vale, tá? Esse daí Notebook é no mais colo e difícil, celular né? no bolso. Porque ele vai aquecer nessa região e o espermatozoide, ele é muito sensível a altas temperaturas. Então, você acaba matando os espermatozoides por elevação de temperatura e podendo gerar danos devido às ondas emitidas pelos aparelhos. Deformar, você falou. Às vezes, tipo, vai ficar um espermatozoide não muito bom, sabe? Entendi. Então, essa postagem me deu um medo. Eu não sei nem se foi... Foi, quando eu postei, foi muitos comentários de homens assustados, assim. Eu já tinha ouvido no notebook. Só que, assim, não é um hábito ficar com o notebook no colo. Mas tem às gente que vezes, tem. O hábito? Pô, Horrível. senta no sofá, pega e põe o notebook no Eu colo. não consigo. Eu me sinto... Não sei se é minha altura, eu fico muito torto, assim, eu já É esquisito. prefiro pôr o notebook em cima de alguma coisa, com uma almofada e tal. Mas é muito difícil ficar com o notebook no colo. Hoje é o tablet. Eu pareço... Aí em casa, a minha esposa zoou assim, você parece o menino do tablet. Porque hoje as crianças tudo pegam um tablet e fica assim. Eu ando com o tablet pra cima e pra baixo, ouvindo aula e tudo mais. E agora, ainda nesse assunto da fertilidade, eu lembro que teve uma paciente que foi ter faz um ano já. E você postou assim, você postou uma imagem lá, eu não me lembro o que era a imagem, mas eu lembro que estava escrito assim que foi o... Ordem de despejo. Exato. Ordem de despejo. É assustador. Na hora eu falei, cara, você Até induz o aborto, isso. então, assim... Não. Exato. Eu sei que não. Induz o parto, porque, não, você entende? Tipo, quando minha esposa ficou grávida agora, eu aprendi algumas coisas lá que tem coisas que ela não pode comer porque é abortivo e tudo mais, e tem que ter cuidados. A acupuntura é a grande polêmica, né? Porque ficou nessa. A acupuntura é abortiva. Então, por muito tempo, gestante não podia fazer acupuntura. Mas, se fosse assim, a China não teria uma superpopulação com controle de natalidade. Com um acupunturista por família. Então. E aí foi vendo, né, que muitas vezes eram distorções de tradução da literatura, que realmente tem pontos que estimulam a contração uterina, porém eles não são capazes de gerar um aborto, porque a acupuntura ela sempre é algo fisiológico. Então ela vai fazer com que seu corpo se equilibre para agir daquela forma. Tem pontos que a gente não usa durante a gestação. Por quê? Porque são pontos que estão relacionados com aumento de contração uterina, aumento de liberação de substâncias que podem gerar uma contração do útero mesmo. Praticamente uma resposta, assim, interferir nesse útero. Então, a gente vai usar esses pontos para estimular o parto. Quando tiver próximo. Quando tiver porta ali. Tudo mais. 36 semanas, mais ou menos, a gente vai começar a preparar essa mulher para o trabalho de parto. Então, o que a gente vai fazer? Estimular a colo do útero, que aí ele tem que começar a ficar um pouquinho mais fino, para na hora de fazer uma dilatação, essa dilatação aconteça de forma mais fluida, mais rápida. Então, hoje, os estudos mostram que mulheres que fazem acupuntura têm um trabalho de parto mais rápido, porque a gente melhora a produção também de ocitocina, que é o hormônio que vai ajudar no parto, e de prostaglandina, que também está relacionado com o trabalho de parto. Então, quando ela chega lá com 38, a gente já começa a intensificar esses estímulos, né? Vai usar a moxa, vai usar a eletroacupuntura, para que esses estímulos fiquem mais fortes e a mulher produza essa substância de forma natural, para que esse parto aconteça de uma maneira mais rápida. E esse é o papel. Mas, do mesmo jeito, às vezes chega a mulher lá com 39 semanas, a gente coloca todos os pontos que seriam os contraindicados, estimularia, e às vezes o trabalho de parto não vai acontecer. Então, nisso a gente fala, se a mulher não estiver equilibrada, o trabalho de parto às vezes não vai acontecer. Você pode colocar, sei lá, todos os pontos possíveis e não vai acontecer. Entendi. Então, mas na sua experiência, fez a sessão hoje, o parto 3 dias nasceu. 3? O ano passado estava engraçado. Era assim, estimulava de quinta, nascia de domingo. Nossa. Foi uns 6 bebês, assim. Hoje, assim, na época eu fiquei
Eu nem sabia que tinha essa polêmica Tem. sobre isso, né? Mas quando eu vi, eu falei, nossa, cara, o negócio é sério, né? Assim, Por isso que é sempre importante, assim, eu falo, quem tiver gestante, fazer a acupuntura com quem sabe fazer, você tem esse conhecimento Então. na obstetrícia. Porque realmente tem pontos que não vão ser legais a gente trabalhar, porque às vezes pode fazer com que a mulher comece a ter uma contração prematura, gere algumas coisas, mesmo não sendo abortiva, sabe? Eu não gosto de falar que a acupuntura é abortiva, porque vai já gerar muito receio. Mas hoje em dia, assim, a gente trabalha com muita segurança, do mesmo jeito que mulheres que têm alguma alteração, às vezes, lá no comecinho tem um descolamento de placenta, a gente intensifica a acupuntura, a gente vê com que esse, às vezes, descolamento regride, ou que a mulher para de ter um sangramento, ela consegue ter uma gestação mais harmoniosa, né? Então, assim, basicamente, é até uma dúvida isso. Mas assim, você tem que escolher um profissional que sabe muito bem o que está fazendo, né? Sim. Selecionar os pontos ali. Tem que ser uma pessoa que não só domina a técnica, mas como consegue interpretar o paciente para poder traduzir isso em pontos que ela vai usar. E a acupuntura, eu tenho uma história. Foi o meu primeiro contato com a acupuntura, não eu, mas eu vi fazer. Uhum. E eu nunca esqueço disso. Eu era bem, eu não consigo lembrar onde era. Eu era muito criança. E me chamou atenção porque eram as agulhas e tal. E era com o canudo, assim, o cara colocava com a mão. É um canudo, né? Mandril que chama. Eu usava isso daí. E era um professor de Taekwondo que estava fazendo, na época. E, enfim, né? Eu tava lembrando disso ontem. Falei, nossa, realmente a primeira vez que eu vi isso foi aquela vez. E eu lembro que falaram que era, tal. Eu tinha isso comigo. Só que eu passei muito tempo, até eu fiz acupuntura antes de ir lá com você, com uma outra pessoa, recomendado por um personal da academia. Falou, ó, vai lá, o Botinha. O Botinha falou, ó, Gabriel, toda vez eu reclamava da mesma dor para ele não aguentava mais. Ele falou, ó, vai lá, faz uma sessão de acupuntura com a Carol e tal. Aí ela treinava lá, né? E tal. E aí eu fui e fiz uma ou duas na época. Se eu não me engano, numa dessas idas lá, ela me explicou que você precisa ser... Eu não sei se precisava... agora eu não me lembro se ela é fisioterapeuta ou enfermagem. Mas você precisa ter um curso superior, precisa ser a fisioterapia. Como que funciona isso? Tem algum órgão que... A acupuntura é uma formação livre. Então, qualquer pessoa pode fazer o curso. Tá. Hoje em dia, muitas escolas exigem uma formação na área de saúde. Então, você tem que ter alguma formação na área da saúde para você poder fazer a acupuntura. Isso deve ser uma polêmica entre vocês gigantesca. Porque assim, eu já fiz cursos, às vezes um curso... sei lá, uma especialização, um curso de eletroterapia, e tinha pessoas que não tinham formação nenhuma na área da saúde. Não conhece anatomia? Na hora que o professor chegava e falava assim, olha, o laser não é indicado em epífise de criança. A pessoa virou do meu lado e falou, o que é isso? Então, assim, que profissional você quer? Você é livre, você escolhe o profissional que você quiser. Só que eu falo assim, você vai fazer acupuntura, escolha um profissional que tenha alguma formação na área da saúde, porque a visão vai ser diferenciada. Outra grande polêmica que a gente está passando atualmente, né, é o ato médico, que ele quer com que a acupuntura seja exclusiva dos médicos. Ele está correndo aí no Congresso, né? Quase todo ano a gente fica bem aflito com isso. Entendi. Porém, pelo conselho acho que se eu não me engano, é o de farmácia e o de fisioterapia, ele já é reconhecido como especialidade. Tanto é que esse ano eu fiz até a prova de especialidade. Ano passado eu fiz a prova de especialidade, que agora eu sou fisioterapeuta especialista em acupuntura. Então eu já tenho esse título de especialista, eu posso continuar atuando, mesmo que se for aprovado o ato médico, né, você entra naquele direito adquirido, então tem como. Então hoje a maioria dos conselhos estão reconhecendo a acupuntura como uma especialidade da profissão, para com que os profissionais tenham mais segurança caso esse ato médico venha a ser aprovado e não percam a ferramenta que tem, né? Que eu acho que é injusto deixar só com os médicos, que muitas vezes a visão médica da acupuntura é um pouquinho diferente. Se fazer acupuntura com um médico, fazer acupuntura com um outro profissional, a visão vai ser um pouquinho diferente. Com certeza. Cada profissional vai ter
O viés da profissão, né? Não tem, você aprende. Hoje está tendo essa polêmica com curso de personal. Não precisa ser professor de educação física para ser personal. Tem que ter cuidado com essas afirmações, que elas não são válidas o tempo todo, tem vários dependes aí, mas, de forma geral, eu acho que é que nem aquela história do treinador de futebol. Né? Uma coisa é você a atividade física que tem naquele esporte. E uma coisa é a execução mesmo daquilo, a técnica e tudo mais. Por mais que você use o corpo, nem tudo é atividade. Nem sempre você está treinando uma luta, né? O lutador tem essa polêmica. Nem sempre que você está ensinando alguém a lutar, você não necessariamente está passando um treino físico para ela. Você está ensinando ela a fazer um movimento. Eu acho assim, que se... Pode ser polêmica, não tem problema. Tá? Pode discordar de mim à vontade. Que vontade. se hoje temos profissões, foi porque com o tempo fomos vendo que tinha necessidade de... Então, se você tem uma faculdade de fisioterapia, se você tem uma faculdade de educação física, você viu que você tinha demandas para você fazer aquilo, você precisava ter um conhecimento. E o conhecimento foi construído, que é a grade curricular daquela profissão. Padronizar o conhecimento daquela então, vamos ciência. Na fisioterapia, vamos ter conhecimento de anatomia, de bioquímica, de histologia, citologia, farmácia... N coisas que vão estar lá nos primeiros anos, para com que a gente possa nivelar todo mundo, para na hora que eu for chegar e falar que eu vou usar, sei lá, por que eu vou usar uma eletroestimulação? Uma eletroestimulação, quando você coloca, vai ter uma ativação disso, que você aprendeu lá na bioquímica, e por isso que ela vai dar uma resposta. Entendi. Então, toda profissão tem o porquê ter um conhecimento de base. Quando você chega em um curso, às vezes vai ter um curso de alguma coisa, que você pulou toda essa parte, já chegou dando lá o final, as últimas matérias, vai ficar um gap ali. Vai ficar horroroso. E aí, como você vai dar conta de lidar com aquilo? E você acaba desvalorizando a profissão. Então, eu acho que com os estudos científicos em acupuntura, a acupuntura começou a ganhar força. E, com isso, muitos profissionais, para fazer estudo científico, geralmente eles têm alguma formação. Sim. Eles vão estar relacionados com alguma universidade, com alguma coisa que eles vão saber por onde caminhar. Então, quando eu fazia acupuntura lá nos ratinhos e via atividade de óxido nítrico, por exemplo, eu via que tinha um aumento de óxido nítrico quando eu pegava o ponto E36. Então, nossa, se eu tenho aumento de óxido nítrico, isso vai estar relacionado com inflamação. Então, no corpo humano também acontece isso. Então, quando eu quero combater a inflamação, eu vou trabalhar com esse ponto. Entendi. Então, eu acho que isso vai enriquecendo a profissão e fazendo com que ela seja mais valorizada do que chegar alguém lá assim... não sei o que eu vou fazer uma acupuntura, sendo que eu não entendo nada da área de saúde. Você deu uma defendida técnica, assim, que deixou qualquer um lascado para contra-argumentar. Então, beleza. Bom, pessoal, agora eu vou colocar o Instagram da Camila aqui na tela. Queria deixar para vocês aqui uma mensagem. Sigam o nosso canal, se você chegou até aqui nessa parte do vídeo. Siga o nosso canal aí, deixa seu like no vídeo, né? E para dizer que não é só nas capitais, não é só aí com o pessoal aí que se acha maioral aí das capitais que você encontra especialistas e pessoas bem informadas e estudadas, né? A gente aqui é da cidade do interior, a gente é meio pé vermelho, mas a gente é sábio, a gente tem bastante ciência aqui, bastante pessoas de qualidade e principalmente que dão bons exemplos para a sociedade. Editor, põe aí na tela da TV aí, esse é o Instagram da Camila. Camila, você atende em Jaboticabal? Isso. Só em Jaboticabal? Só em Jaboticabal. Graças a Deus, não saia daqui. Por enquanto, tem bastante paciente que vem de fora. Ah, é? Da região, né? Região? Paritinga, Monte Alto. Eu vejo outras pessoas atendendo, saindo daqui, por isso que eu perguntei que vai atender em Ribeirão e tal. Mas que bom que você traz pessoas para gastar dinheiro aqui na cidade. Isso é louvável. Então esse é o Instagram, você põe aqui dicas, né? Qual que é o seu conteúdo aqui? Isso, o meu conteúdo é a base, né? De acupuntura, de medicina chinesa, tudo baseado nisso.
geralmente um pouquinho mais de foco na parte de fertilidade, obstetrícia, mas também às vezes tem uns posts um pouquinho mais geral, às vezes um post sobre dor, sobre dietoterapia, sobre as questões emocionais. Isso vai sempre depender da demanda, né? Às vezes eu abro caixinhas de pergunta, eu vejo que o pessoal está mais interessado em saber. Também já fiz bastante lives, em breve pretendo voltar com lives, já fiz lives com ginecologista, com psicóloga, para falar sobre alguns temas que o pessoal deseja, né? Então, quem quiser seguir é camilacimiele.acupuntura. Aqui, vou até dar um zoom aqui. Fiquem à vontade também, se tiverem dúvidas, pode mandar perguntas que eu vou respondendo vocês. E ó, eu aproveitando, você faz lives, nosso estúdio está à disposição. Se você quiser um dia convidar esse pessoal para vir aqui e usar a estrutura aqui para fazer uma transmissão, a gente estamos abertos, né? Obrigada. Somos parceiros aqui, né? E se você tiver também um convidado que poderia estar aqui para mim bater um papo igual esse que a gente conversou também, pode fazer essa indicação que a gente vai sabatinar aqui quem você indicar e aceitar de vir aqui. Eu acompanho a Camila já faz, como paciente, 2 anos, mas a gente se conhece desde a escola, então tem... Há uns anos aí, né? Vamos deixar essa parte para Deixei lá. aberto. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.